eu gosto muito de trazer para quem é da área de saúde e vem conversar com a TVCH. Eu observo uma questão quase paradoxal, né? Nunca se falou tanto sobre saúde. Né? Você abre a internet, existem canais, ao exemplo do seu canal, ao exemplo das suas mídias sociais, divulgando muita informação sobre saúde, sobre longevidade, etc, etc. Na contrapartida, de uma maneira geral também, nunca se viu tanto casos de obesidade, casos de adoecimento, as pessoas vivendo assim com uma qualidade de vida realmente de sobrevivência e não de vivência. Na opinião do senhor, o que vem acontecendo que causa quase esse paradoxo, especialmente na sua vivência clínica hoje? Assim, no Brasil, assim como o movimento que a gente percebia no mundo de uma forma geral, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, ele sempre ficou muito entre os muros ali da universidade e a gente criava algumas estratégias, né, alguns cercadinhos acadêmicos, como termos complicados, aquela coisa toda e tal. E até mesmo a quantidade de cursos de nutrição, de medicina, de farmácia, enfim, no Brasil, até a década de 90, era bem reduzido. Então, essas discussões sobre saúde, elas meio que figuravam só esses ambientes. A partir do momento em que a gente passou a ter uma expansão desses cursos, e cito de uma maneira bastante específica o ano de 2009, quando nós tivemos a aprovação de uma lei com as chamadas terapias integrativas, em que outros profissionais pudessem também falar sobre saúde, não apenas o médico, não apenas o nutricionista, a gente começou a ganhar uma proporção muito grande. E a partir daí, as mídias sociais, o aparecimento, né, de canais de todas as mídias aí, possibilitou que pessoas que ficavam dentro dos seus consultórios, como era o meu caso, pudessem falar aquilo que estavam pensando. Duas indignações muito grandes minha, né? A primeira é as pessoas não conhecerem a sua própria natureza. Antigamente a gente ia na casa do vô, da avó, e a avó, ela tinha planta medicinal daqui, planta medicinal dali e tal, e as pessoas hoje elas não têm mais acesso a isso, ou não tinham pelo menos, porque agora o movimento que a gente está criando é um movimento de fazer as pessoas voltarem a ter isso nas suas casas, a trocar plantas ornamentais por plantas medicinais, que veja, é uma troca, assim, do ponto de vista técnico, prático, ridículo, porque você trocou uma planta pela outra, as duas são lindas e tudo mais, só que uma delas é funcional. E a segunda coisa é que a gente ficava muito restrito aos círculos industriais, digamos assim, em que a indústria determinava para as pessoas o que era certo fazer, ó, esse remédio, aquela técnica e assim por diante. E hoje a gente não tem mais isso. Hoje eu já tenho a possibilidade de ter uma pessoa que nunca frequentou uma faculdade fazendo um canal sobre plantas medicinais, assim como um cara como eu que está fazendo doutorado já pela segunda vez falando sobre isso. Então eu acho que as mídias, elas conseguiram abrir o coração e a mente das pessoas para essa necessidade da gente falar sobre saúde, a gente conversar sobre isso. No Brasil, a gente tem muita coisa assim, voltado só para aquilo que é científico, científico, científico e tal, e não que isso seja ruim. A ciência é um meio confiável, é um ótimo meio de produção de conhecimento, mas ele não é o único. Hoje, na internet, você encontra pessoas, hoje mesmo, conversando com uma senhora, falando sobre as possibilidades de você benzer alguém com uma planta medicinal. Gente, o resultado tá lá, funciona, então a gente não tem mais essa coisa do impedimento, sabe? Uhum. A proporção hoje é tão grande que eu acredito que hoje não é mais tão significativo a pessoa ter uma quantidade gigantesca de cursos universitários. Hoje é muito mais importante você ter acesso a pessoas-chave com quem você possa aprender e fazer mentoria com essas pessoas que não vai nem gerar certificado nenhum, mas que gera conhecimento e gera resultado, do que você acumular aquela quantidade antiga que a gente tinha, né, de títulos acadêmicos, aquilo já determinava, o cara não tinha nem... Colocava até no quadro, né, para poder mostrar que tinha. Hoje não tem mais isso. Então, eu acho que o conhecimento ele é muito dinâmico e a gente está conseguindo romper essa barreira dos muros acadêmicos, graças a Deus. Que maravilha. E o senhor acredita que isso, num curto prazo, vai converter, se é que a gente pode usar essa expressão, pessoas realmente, efetivamente mais saudáveis e mais longevas? Porque olha que louco, né? A gente conversa sobre saúde, sobre natureza aqui, e as mídias do doutor Júlio, estou mostrando agora para vocês entrarem, seguirem as mídias dele. É muito comum ver ele lá na horta, assim, ó, com a plantinha na boca para poder mostrar as funções dela. Então, existe esse movimento que bate de frente e quase na contramão do movimento da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica.
Esse conhecimento, num curto, médio prazo, na visão do senhor, vai trazer pessoas aí mais longevas ou com mais possibilidade de longevidade real, né, de qualidade? Assim, a gente espera e a nossa luta é exatamente nesse sentido. No entanto, nós temos duas questões aí que impactam muito nessa transformação social. A primeira delas é que aquilo que nós formamos como métrica de pensamento, que nós chamaríamos de hábitos, cultura e assim por diante, não se forma do dia para a noite. São necessárias gerações para a gente poder fazer isso. E a gente vem com muita coisa dos nossos ancestrais que está encalacrado, está grudado ali na gente. Eu vou te dar um exemplo: ir na casa dos meus parentes, do meu avô, minha avó e tal, e não comer a sobremesa dela, que tá cheia de açúcar caramelizado, que ela faz há 50 anos, e dizer, vó, hoje não vai rolar porque eu tô Açúcar aqui. faz mal. É muito difícil, sabe? Aquela coisa da antiga que a gente tem assim, olha, se você deixou alguma coisa no prato é porque é feio, porque você não tem respeito, então você tem que comer mais do que você precisa. Então, esse movimento cultural, ele leva um tempo para haver essa depuração. E eu vejo que as gerações mais novas, elas já são gerações que já estão vindo com essa coisa da pegada, e não é só na saúde em relação a alimentos, mas é em relação à saúde no trabalho. Eu quero ser mais feliz, eu não quero ficar tão escravo do processo. E a segunda coisa, que é uma coisa mais grave, que é uma coisa mais complexa. O nosso DNA, quando você vai olhar lá o cromossomo, ele tem uma parte desse cromossomo em que nós temos genes variáveis ali, que a gente chama de epigenética. Então, aquilo que as 3 gerações que vieram antes de mim imprimiram no meu DNA estará comigo até o restante da minha vida. Então, para a gente mudar isso, a gente está falando de pelo menos 3 gerações fazendo certo, para que lá na frente a gente faça a genética das pessoas esteja apontando para esse rumo. Então, eu acho que nós começamos um movimento, esse movimento está ganhando uma potência gigantesca, irreversível, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro que é assim. Essa volta para o medicinal, das plantas medicinais, da alimentação mais saudável, do orgânico, é uma coisa que não tem mais volta, mas existem implicações genéticas e culturais aí que talvez leve aí uns 30 anos para a gente conseguir converter totalmente. E acho que até industriais também, né, doutor? Sim, sim, sim. A pressão da indústria é muito grande. A própria adaptação da indústria, né? A indústria, por exemplo, sacou, você falou agora de um dos patrocinadores aqui que trabalha com aromaterapia, né? Aromaterapia é o uso de plantas medicinais, a extração Sim. do óleo ali da planta medicinal, que ficou, a gente já sabe do uso de planta medicinal desde a época dos egípcios. Os caras já tinham um uso de plantas lá. A extração do óleo propriamente dita é da Idade Média. E a indústria sempre ficou avessa a isso. Mas como a sociedade começou a bater nessa tecla, bum! E graças a Deus, né, a aromaterapia está ocupando um espaço gigantesco, maravilhoso hoje aí no nosso mercado. Maravilha. Vamos até começar a adentrar um pouquinho nisso. Eu estava acompanhando uma publicação sua, onde você fala que o ser humano poderia viver pelo menos até os 124 anos, se a minha memória não me trai. É uma projeção. É uma projeção, né? Você até brincou assim, eu vou chegar aos 100 muito bem. Eu vou chegar a E 100 fazendo palestra, participando de live, né? O nosso cromossomo, se você olhar lá, ele é uma espécie de um xizinho, e ele tem na pontinha dele uma estrutura chamada telômero. O telômero, cada vez que essa célula se replica, esse telômero vai tendo um encurtamento. Então a gente consegue ter mais ou menos uma projeção de quanto tempo o ser humano teria de vida se ele fizesse tudo certinho, se ele vivesse de maneira coerente, para que ele chegasse mais ou menos nessa faixa de 124 anos, e também outras projeções mundiais, né? A gente vai se perguntar quanto tempo tem um ser humano mais velho, qual que era a média do ser humano mais velho, bate mais ou menos nessa casa. O ser humano mais velho que se tem registro viveu 132 anos. Na média, 128, 126, 124. Então, a gente sabe que dá para chegar lá. bem, né? Aí só E entra bem, até na razão como eu te conheci. Eu participo de um grupo chamado Dáquila, e esse grupo estudava sobre o astragalos, a influência do astragalos nos nossos telômeros. Né? E na sim, época, esse assunto, por mais que eu pesquisasse, ele ficava muito restrito, ou então fora do país se discutia, né? Inclusive uma farmacêutica bioquímica que faz parte desse grupo, e ela falava, os telômeros precisam ser cuidados, o astragalos é muito importante. E a gente ficava que nem uma vitrola velha, tentando mostrar isso para as pessoas. E o dia que eu vi o seu conteúdo num post patrocinado, eu falei assim, Patrícia, nós não estamos sozinhas. Olha aqui, existe um tal de Dr. Júlio que fala dos telômeros e do astragalos. Então, e você falou do astragalos e do ginseng. sim. Que alimentos, e aí a gente entra na pauta principal nossa hoje, que superalimentos
o senhor tem observado na sua prática clínica que vem fazendo diferença quando se fala em longevidade? O astragalos, assim como o ginseng e outras plantas que são mais ou menos dessa mesma linha, aí entra também o gengibre, a cúrcuma e outras vitaminas, né, do complexo B, vitamina D e tudo mais, elas estimulam a produção de uma enzima chamada telomerase. E essa enzima é a enzima que é responsável pela manutenção e construção do telômero. Então, o exemplo que eu trago da minha vida é o exemplo que mostra para as pessoas a diferença entre uma vida cronológica e uma vida biológica. Porque, em tese, eu tenho 44 anos. Em tese, eu deveria ter uma idade biológica de pelo menos 44 anos. A minha idade biológica é de 39 anos. Então, cronologicamente eu estou avançado, biologicamente é como se eu fosse mais jovem. E como que a gente determina isso? Pela forma com que a gente faz a nossa alimentação, vive a nossa vida, cuida do nosso sono e assim por diante. Não é incomum, na minha prática clínica, fazer o exame de bioimpedância com pessoas e aparecer lá uma pessoa de 28 anos, como é uma situação real, com uma idade biológica de 52. Ou seja, eu tenho uma projeção para viver muito tempo, mas eu estou torrando as minhas reservas, eu estou destruindo a capacidade que o meu corpo tem de chegar nesse tempo. Então, às vezes, a pessoa está lá com 28 anos e é muito comum a pessoa olhar até para os seus exames e falar, mas meu colesterol está tudo bonitinho e tal, mas está com sobrepeso, mas está com uma vida agitada, está com estresse, não dorme direito. Aí, quando você vai fazer o exame, você mostra para ela e fala, então, lembra aquilo que eu falei para você e que você não acreditava? Olha aqui, ó. A gente não faz isso para todo mundo para não assustar as pessoas, mas às vezes esse choque de realidade faz a pessoa falar, Jesus, eu tô com 52 anos. Eu falei, olha, você está já entrando na fase da terceira idade e o teu corpo tem 28 anos. E o contrário também é verdadeiro. No meu caso, eu tenho situações de pessoas que têm 70 anos, 75 anos, com idade biológica de 60, 50, então recuados 15, quase 20 anos biologicamente. Esse final de semana, meu filho competiu, ele é fisiculturista, e tinha um senhor lá na competição com 57 anos. Olha só. 57 anos, e você olha para o cara, você sabe que ele tem 57 porque o rosto denuncia, né? O rosto envelhece, não tem como. Mas o corpo do cara e a saúde dele é de um piá de 30, 35. Então a gente tem que olhar um pouco para essa coisa dos superalimentos, não só para eles, mas também para eles, como uma forma de a gente conseguir manter essas reservas corporais para que o nosso corpo vá realmente atingir o índice que a gente está buscando, né?